Sejam todos muito bem-vindos ao Exército do Reino dos Céus. Será maravilhoso se você for um escolhido ou uma escolhida de Deus Pai. Será uma honra para mim trabalhar junto com você. Nós reescreveremos a história, riscaremos os céus e estabeleceremos novo céu, nova terra, onde habita justiça. A união das 12 tribos de Israel é missão do Exército do Reino dos Céus e isso começa no Brasil. Vou falar para vocês um pouco sobre o anticristo se assentando no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nesse vídeo vocês vão ver a verdade e a mentira. Cabe você a decidir o que vai escolher, para quem vai lutar, o que você vai defender. Pessoal, muito se tem falado sobre o anticristo, né? Principalmente hoje, nos dias atuais, de alguns anos para trás, tem se falado muito sobre o anticristo, que o anticristo vai vir, ele já está no meio de nós e toda essa baboseira, né? Principalmente no meio evangélico judaizante, isso aí está aflorado. Vocês veem aqui no YouTube aqui constantemente vídeos falando sobre isso, tá? E hoje, pela palavra de Deus, de uma vez por todas, vocês vão aprender. De fato, o vídeo ele tem várias partes. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre o conceito do templo de Deus. E o anticristo vai entrar no templo de Deus querendo parecer Deus, ok? Agora, antes de eu entrar no texto, dá uma olhada nisso daqui, o que vocês têm visto constantemente, né? O anticristo, não é isso? O anticristo, constantemente vocês estão vendo isso, não é isso? E ó, qual deles tem umas postagens aí, constantemente essas pessoas dizendo que esses três, Elon Musk, Macron e Jared, um dos três seja o anticristo. Tudo isso é mentira. Outra coisa que vocês aprendem constantemente, o anticristo vai se assentar no templo de Deus. No terceiro templo construído em Jerusalém pelos judeus. Isso também é mentira. De uma vez por todas, vocês vão aprender. Cabe você decidir o que você vai viver, o que você vai defender, por aquilo que você vai lutar, ok? Então, sem mais delongas, eu vou ler aqui a Bíblia e eu vou deixar aí para vocês, se vocês desejarem acompanhar, ok? Então vamos lá. O anticristo é no livro de 1 João, capítulo 2, verso 18 ao 25. Objetivamente, está falando sobre o anticristo ali. Só que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 11, ali também está falando do anticristo. E é exatamente esse texto aqui que nós vamos usar para vocês aprender o conceito de templo de Deus pela palavra de Deus, ok? Então eu vou ler aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, ok? Vou colocar aqui na tela e vocês acompanham. Está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu vou ler agora também o verso 8 e 9 aqui. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira,
Então o anticristo vai vir querendo parecer Deus, vai vir como Deus, né, querendo se apresentar como Deus, se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nesse vídeo, objetivamente, você vai aprender o conceito de templo de Deus que o apóstolo Paulo está falando, ok? Então vocês acompanhem aí na tela que eu vou lendo as escrituras sagradas aqui. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: tudo para mim aprender a verdade, eu tenho que estar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14:6. Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus Cristo? A verdade. Então, para mim aprender a verdade, eu tenho que observar o que ele falou, meditar no que ele falou, ok? Então vamos lá. O primeiro texto aqui que vocês estão vendo aí, então eu vou ler aqui, Mateus 26, verso 61. E disseram: este disse, eu posso derrubar, né, o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, certo? Então a primeira vez aqui, ó, Jesus diz, né, as pessoas acusando ele, eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Agora vamos ao outro texto. Por que precisamos ler todos os textos aqui? É curtinho. Porque quando você vê o mesmo conceito falado em vários livros, se torna doutrina. Então aqui agora, nós vamos em Marcos, capítulo 14, verso 58, que está escrito: nós ouvimos dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Verso 59, e nem assim o seu testemunho era conforme, ou verdadeiro, né? Ou seja, eles estão acusando Jesus, que Jesus tinha falado que ia derrubar o templo de Jerusalém e edificar ele em 3 dias, certo? Vamos a outro texto agora, que agora vocês vão entender, tá? Tá aí, ó. João, capítulo 2, eu vou ler aqui, verso 19 ao 21, que está escrito: Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, e em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então vocês estão entendendo que Mateus, Marcos e João aqui, quando Jesus fala, derribai este templo e eu edificarei ele em 3 dias. Que templo que é esse que ele está falando? O corpo dele, templo de Deus, templo do Espírito Santo, ok? Então, dito isso, o apóstolo Paulo, aprendendo por revelação de Jesus Cristo, ele pega o mesmo conceito, ele pega a mesma ideia. Templo de Deus é Jesus Cristo, é o corpo. Aí, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então Jesus diz sobre o templo de Deus que é ele, e o apóstolo Paulo, passando para a igreja de Coríntios, ou seja, para a igreja de Jesus Cristo, que o conceito de templo de Deus, o que é o templo de Deus? É os cristãos, é o corpo humano, é o ser humano que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, e o Espírito Santo vem nele, habitar nele. Esse é o conceito de templo de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Baseado nisso, o apóstolo Paulo,
escreve aos Tessalonicenses, certo? Na igreja de Tessalônica, que já sabia qual é o conceito de templo de Deus para a igreja. O povo, os cristãos. Nós somos o templo de Deus, em que o Espírito de Deus habita. Aí quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, aí capítulo 2, verso 4, que diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo vai entrar dentro da igreja de Jesus Cristo, querendo parecer Deus. Ok? Essa é a verdade. Templo de Deus, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, é os cristãos, é a igreja, organismo vivo de Jesus Cristo. Esse é o conceito verdadeiro. E o que é o conceito de Satanás? A mentira. É isso aqui, ó, que os judeus vão construir o terceiro templo e o anticristo vai aparecer lá, decretar paz. Tudo isso é mentira. E quer ver a pior lavagem cerebral que estão fazendo de vocês? É isso aqui, ó. É a moda agora. Um dos três é o anticristo. Ou é Macron, ou é o Jared, ou é o Elon Musk. Meu, isso é besteira. Isso é lixo. Estão enchendo a cabeça de vocês de lixo. Essas pessoas não têm um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, não têm autoridade de ministrar a palavra de Deus e fica jogando merda na cara de vocês. Esses caras só querem que o canal deles cresça para eles ganhar dinheiro mentindo para vocês. Hoje vocês aprenderam qual o conceito de templo de Deus na carta de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. O que é o conceito de templo de Deus? É isso aqui, pessoal. Tá vendo? Conceito de templo de Deus. 2 Tessalonicenses, como que eu vou aprender a verdade? Então você pega 2 Tessalonicenses, que fala ali do templo de Deus, e vai voltando à Bíblia. Você tem que trabalhar, deixar a Bíblia explicar a situação. Não é você pegar um verso e começar a jogar aí para as pessoas. Você tem que trabalhar dentro da engenharia bíblica. A palavra de Deus, ela vai se explicando por si só. Agora você precisa ter a autoridade de Deus para ministrar a palavra de Deus. Você precisa ter um tempo que foi dedicado à leitura bíblica, à memorização bíblica. Ok? Então, nesse vídeo é isso. Eu falei que ia ser bem curto, eu fui bem objetivo falando para vocês. Então, daqui para frente, quando você ouvir, quando você for estudar, você vai pegar 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quando você ler ali o verso 4, né, que ali é o anticristo, que vai se apresentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O templo de Deus de 2 Tessalonicenses, o conceito de templo de Deus é o mesmo de 1 Coríntios capítulo 16, verso 17. Vós sois o templo de Deus. É o mesmo ensino que Jesus ensinou. Derruba este templo de Deus, que eu edifico ele em 3 dias. Jesus estava falando que ia ressuscitar no 3º dia. Essa é a verdade inegociável aqui no exército do Reino dos Céus. Então hoje você conheceu o que é a verdade sobre o conceito de templo de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, e você também viu a mentira que eles ensinam para vocês. Cabe vocês decidir o que vocês querem para a vida de vocês. E como eu disse no início, será maravilhoso se você for um escolhido ou escolhida de Deus Pai. Será uma honra trabalhar junto com você. Nós reescreveremos a história, riscaremos os céus, estabeleceremos novo céu, nova terra, onde habita justiça. Independente se você for oficial do exército do Reino dos Céus ou um dos 144 mil
que são de fato a nova administração do planeta Terra, ouça: a união das 12 tribos de Israel é missão do Exército do Reino dos Céus. Isso começa no Brasil e será uma grande honra para mim trabalhar junto com vocês, reescrevendo essa nova história. Meu nome é Miguel, sou servo de Deus Pai, general do Exército do Reino dos Céus, e vem aí a Nova Jerusalém, Cidade Santa. Por hoje é só. Shalom Aleichem.